Olá, sejam bem-vindos. Diego aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são os principais pontos e reparos anatômicos que a gente deve avaliar na radiografia de ombro. Vamos lá? As incidências básicas no ombro são divididas em três, tá? São as incidências iniciais: rotação externa e rotação interna em AP. E para trauma, a gente está falando de uma incidência AP e rotação externa, incidência perfil escapular ou Y e a incidência axial súpero ou ínfero superior, tá? Eu vou mostrar para vocês essas incidências e o que a gente tem que avaliar. Nessa primeira imagem, animação, eu mostro para vocês como é feita a radiografia do ombro em AP com rotação externa. A gente oblíqua o paciente lateralmente, lateraliza ele, deixando assim com que a escápula esteja paralela ao receptor de imagem, faz uma rotação externa da mão e a gente radiografa com raio central perpendicular à articulação do ombro, tá? Qual é a imagem adquirida? Esta aqui é a imagem em AP com rotação externa. O que eu tenho que avaliar nessa radiografia? Articulação gleno-humeral entre escápula e húmero e articulação acrômio-clavicular entre escápula e clavícula. Então aqui eu vou dividir para vocês. Aqui eu estou falando da clavícula, tá? Clavícula. Aqui eu estou falando de escápula. Escápula aqui. Certo? Ó. E aqui eu estou falando de húmero, tá? Húmero. Ó. Beleza? Agora eu vou apagar para mostrar para vocês o que eu preciso olhar com mais detalhe. Clavícula. Terço distal da clavícula e parte da escápula denominada de acrômio. E ela chama acrômio, vem de acrópole, que é a região mais elevada da escápula, formando a articulação acrômio-clavicular, tá? Articulação acrômio-clavicular. Então eu procuro por luxações, tá? Da articulação acrômio-clavicular, deslizamentos da clavícula em relação ao acrômio, certo? E também como marco de referência o ligamento coraco-clavicular. Por quê? Porque aqui eu estou falando do processo coracoide. Processo coracoide, tá? Relação anatômica com a clavícula, certo? O que mais que eu procuro aqui? Relação à escápula, tá? Escápula. Aqui eu estou falando da margem superior, tá? E aqui eu estou falando da espinha da escápula. Isso aqui é a espinha da escápula. Aqui eu estou falando do ângulo superior. E aqui eu estou falando da borda medial escapular. Ou também borda vertebral. Por quê? Porque ela faz relação aqui com a coluna vertebral. Aqui embaixo não foi contemplada na radiografia, mas é o ângulo inferior. E aqui a margem ou borda lateral, que também a gente chama de margem axilar. Por quê? Porque ela faz contato íntimo com a axila, certo? Aqui eu estou demonstrando com detalhe a cavidade glenoide. Então essa aqui é a cavidade glenoide. A cavidade glenoide, ela se relaciona com a cabeça do húmero. Então a cabeça do húmero. Então aqui eu estou falando da articulação gleno
humeral, articulação da cavidade glenoide com a cabeça do húmero, beleza? Vou apagar aqui para facilitar. Aqui, ó, essa região aqui a gente chama de colo anatômico, tá? Colo anatômico. E aqui o colo cirúrgico, certo? Aqui eu tenho tubérculo maior, tubérculo maior, tubérculo maior. E aqui eu estou falando do tubérculo menor, tubérculo ou proeminência, né? Menor, certo? Aqui eu estou falando de diáfise humeral, beleza? Então essa aqui são as principais relações anatômicas na radiografia AP, beleza? Na radiografia perfil axilar ou Y da escápula, o paciente é colocado obliquado com a sua face anterior em contato com o receptor de imagem e o raio central é direcionado, fazendo com que a escápula e o húmero estejam sobrepostos, tá? Visualizados a escápula lateralmente, como aqui na imagem a gente está vendo aqui. Como é a imagem que eu tenho, tá? Então aqui, ó. Por que é chamada de Y escapular? Porque eu vejo a escápula formando um Y. Olha aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é escápula, certo? Tem a morfologia, a forma de um Y. Tá? Então por isso que carinhosamente algumas pessoas chamam de Y escapular. Vou apagar aqui para mostrar para vocês o que eu não posso deixar de avaliar. Então aqui tem clavícula, aqui é acrômio, formando então a articulação acrômio-clavicular, tá? Acrômio-clavicular. Aqui eu estou falando do ângulo superior da escápula, tá? Ângulo superior da escápula, que forma uma perninha do Y, tá? Aqui eu estou falando da espinha da escápula, Então, se aqui é a espinha da escápula, aqui eu estou falando da fossa supraespinhal e aqui eu estou falando da fossa infraespinhal, tá? Fossa infraespinhal. Então, para cima da espinha, supraespinhal. Para baixo da espinha, infraespinhal. E nessa outra face aqui, a fossa subescapular. Tá? Vou apagar aqui. Aqui eu estou falando do processo coracoide. Tá? Estrutura anatômica da escápula. E aqui, o húmero, né? O húmero se relacionando com a cavidade glenoide. Olha lá, cavidade glenoide. Então, formando a articulação gleno-humeral. E aqui, diáfise humeral. Essa radiografia é muito útil para avaliação de deslocamentos, né, anterior ou posterior, né, luxação gleno-humeral, anterior ou posterior, e fratura do corpo de escápula. Também é muito útil, tá? Porque a gente consegue avaliar a escápula lateralizada. Essa última incidência é a incidência axial ou axilar. Aqui no caso é demonstrada a incidência axial ou axilar supero-inferior, porque o raio ele entra na região superior e sai na região inferior. E o que eu tenho aqui? Eu tenho essa imagem, tá? Essa imagem aqui é um pouco mais difícil, mas eu vou explicar para vocês com detalhes. Então aqui eu estou falando do húmero, tá? Húmero. Aqui o tubérculo menor, aqui o tubérculo maior do húmero, tá bom? Aqui atrás eu tenho a escápula e aqui a clavícula, tá? Então eu vou detalhar para vocês a clavícula aqui, ó. Clavícula. A clavícula ela se relaciona com essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é o acrômio, tá? Então, aqui eu tenho a junção da articulação acrômio-clavicular, certo? Articulação acrômio-clavicular.
O úmero, a cabeça do úmero aqui, ó, ela se relaciona aqui com essa estrutura, ó. Parece um soquete, tá? Essa aqui é glenoide. Então aqui eu tenho a formação da articulação gleno-humeral, beleza? Então acrômio, glenoide, articulação gleno-humeral, acrômio e clavícula formando a articulação acrômio-clavicular. E o processo coracoide? Processo coracoide, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil. Tá aqui, ó, processo coracoide, certo? Então você entendendo a anatomia, você consegue agora falar de alterações, né? Então vamos lá. Casozinho clínico aqui. Paciente de 36 anos de idade, sofreu um trauma, tá? Andando de moto e foi encaminhado ao pronto-socorro. Foram solicitadas radiografias, então, AP, né? E Y ou perfil escapular. O que a gente tem aqui? A gente tem a cabeça humeral, tá aqui, cabeça do úmero, né? E parte do tubérculo aqui foi fraturado. Olha lá. Por quê? Porque aqui eu sei que aqui está a glenoide, cavidade glenoide, ó. Ó, cavidade glenoide. Vou apagar aqui no detalhe para mostrar para vocês. Olha lá, ó. Ó. Tá? Então teve um arrancamento aqui do tubérculo maior, além de um deslocamento da cabeça do úmero. Então a gente precisa saber se esse deslocamento é anterior ou posterior. Então vou olhar o perfil escapular. Olha o Y aqui, ó. Y não tá tão perfeito, né, ó. Ó, formando o Y. E aí eu sei o que? Aqui tá a clavícula. Clavícula. Ó, clavícula. Clavícula. Aqui tá a parte do acrômio, tá? Só que aqui como ele tá rodado, né? Não tá tão bem relacionado. Porém, eu vejo em detalhe aqui o processo coracoide, ó. Olha o processo coracoide aqui, ó. E onde é que tá o úmero aqui, ó? O úmero, ó. Certo? Ó, a cavidade glenoide, ela está aqui, ó. E onde é que está o úmero? Ele está deslocado para a região subcoracoide. Então lembra que o coracoide é essa estrutura aqui, ó, no AP, e ela é uma estrutura anterior, certo? É uma estrutura anterior. Então, o que você tem aqui? Você tem a luxação gleno-humeral anterior, com deslocamento, com fratura, né, associada à fratura. Esse paciente fez uma tomografia computadorizada. Então aqui eu tenho uma janela óssea, mostrando para vocês aqui em detalhes, tá? Vou parar aqui, olha lá, ó. Voltando um pouquinho. Aqui está a cavidade glenoide, tá? Aqui eu tenho clavícula, aqui eu tenho acrômio, né? E olha o processo coracoide aqui, ó. Esse é o processo coracoide, tá? Então, cortes mais inferiores, olha lá. Quem está na região subcoracoide? Cabeça do úmero. E aqui, fragmento, né? Um deslocamento ósseo, tá? Parte do tubérculo maior que foi arrancado, certo? No trauma, beleza? Já na imagem em outro plano, aqui um plano coronal, a gente tem a anatomia. Então, se você conhece a anatomia, fica fácil de reconhecer a patologia, tá? Olha lá, você tem... Vou voltar aqui, só para mostrar para vocês, ó. Aqui você tem escápula, tá? Ó, aqui você tem cabeça do úmero, o deslocamento, a fratura, aqui o tubérculo arrancado, e aqui o processo coracoide, né? Aqui a parte da espinha da escápula. Tá bom? Então essa era a anatomia básica
do ombro por radiografia e por tomografia.